As águas profundas do mar e a terra vasta e impenetrável guardam segredos que desafiam nossa compreensão. Mas e se esses segredos tivessem nomes e formas, descritos com uma riqueza de detalhes tão vívida que nos fazem questionar a linha tênue entre o mito e a realidade? Poderiam as páginas sagradas da Bíblia, no antigo livro de Jó, ter registrado algo mais do que meras metáforas para o mal e o caos? Poderiam Leviatã e Behemote ter sido criaturas de carne, escamas e ossos, monstros colossais que um dia habitaram este mundo? Mas antes de começar o vídeo de hoje, já deixe o seu like aqui embaixo para ajudar o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Combinado? Então, vamos lá! Para muitos, o livro de Jó é uma narrativa sobre a fé inabalável de um homem que enfrenta a tragédia. Para outros, é um diálogo profundo sobre o sofrimento e a justiça divina. No entanto, é nos capítulos finais que a história se transforma, elevando-se de uma disputa humana para o encontro com o próprio Deus, que emerge de um redemoinho para confrontar as indagações de Jó. É nesse momento de revelação cósmica que somos apresentados a duas das mais enigmáticas criaturas da literatura bíblica. A descrição detalhada, a linguagem majestosa e o contexto em que são inseridas sugerem que não se trata apenas de simbolismo. O Criador não está usando parábolas, mas sim exibindo seu poder e soberania sobre toda a criação, inclusive sobre as criaturas mais formidáveis e aterrorizantes que ele mesmo moldou. Jó, um homem justo e íntegro, perde tudo o que tem: seus bens, seus filhos e sua saúde em um teste de sua fé. Seus amigos, em vez de o consolarem, tentam persuadi-lo de que seu sofrimento é resultado de algum pecado oculto. Jó, no entanto, insiste em sua inocência e anseia por uma audiência com Deus para justificar-se. É então que Deus responde, não para dar explicações, mas para mostrar a Jó a sua própria insignificância diante da imensidão e da complexidade da criação. Deus começa a fazer uma série de perguntas retóricas a Jó, questionando sua capacidade de compreender o universo. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Dize-o, se tens inteligência. Jó 38:4. O clímax dessa demonstração de poder é a descrição de duas criaturas, Behemote e Leviatã. A forma como Deus as apresenta é como se dissesse a Jó: se você não consegue sequer dominar ou compreender estas criaturas que eu criei, como você pode esperar compreender a mim ou a meus desígnios? Em Jó 40:15, 24, somos apresentados a Behemote, uma criatura de terra de proporções titânicas. A descrição é tão vívida que desafia a imaginação. O nome, que significa bestas ou animais no plural hebraico, sugere que ele é a personificação de todas as feras selvagens em um único ser. Eis que Behemote, que eu fiz contigo, come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada como barras de ferro. Ele é o princípio dos caminhos de Deus, aquele que o fez o pode afrontar com a sua espada. Na verdade, os montes lhe produzem pasto e todos os animais do campo folgam ali. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e do lameiro. As árvores sombrias cobrem-no com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que, se um rio transborda, ele não se apressa, e, ainda que o Jordão se levante até a sua boca, ele está confiante. Poderá alguém apanhá-lo à sua vista ou furar o seu nariz com laços? A linguagem usada é rica em detalhes que não parecem ser apenas simbólicos. A cauda como um cedro, os ossos como bronze, e o esconderijo entre canas e pântanos evocam a imagem de um ser real, embora monstruoso. Essa descrição tem gerado debates entre estudiosos bíblicos e cientistas. Alguns sugerem que Behemote pode ser a descrição de um hipopótamo ou um elefante, criaturas de grande porte que existiam na região. Entretanto, a cauda como um cedro, uma árvore alta e robusta, não se encaixa na cauda curta e fina de um hipopótamo ou elefante.
Outra teoria, mais ousada e fascinante, é que Behemoth seria a descrição de um dinossauro saurópode, como o Brachiosauro ou o Apatossauro, com seus pescoços longos e corpos massivos. Essa teoria, embora não possa ser comprovada, se encaixa na descrição de uma criatura com uma cauda robusta e uma estrutura óssea colossal. A frase "Ele é o princípio dos caminhos de Deus" pode ser interpretada como um sinal de que Behemoth foi uma das primeiras e mais majestosas criações de Deus, a personificação de seu poder criativo sobre a terra. O fato de que aquele que o fez o pode afrontar com a sua espada não se refere a uma espada literal, mas sim ao poder de Deus de subjugá-lo, reforçando a ideia de que nenhuma criatura, por mais poderosa que seja, pode se comparar ao seu Criador. Logo após a descrição de Behemoth, Deus volta sua atenção para o mar, apresentando a Jó seu segundo monstro colossal em Jó 41, de 1 a 34, o Leviatã. Se Behemoth é na personificação do poder terrestre, Leviatã é o da poder aquático e, possivelmente, das forças do caos. A descrição é ainda mais assustadora e detalhada que a de Behemoth, pintando o quadro de um ser indomável e aterrorizante. Podes tu tirar com um anzol o Leviatã, ou apertar-lhe a língua com uma corda? Podes pôr-lhe uma corda de junco no nariz, ou furar-lhe a queixada com um gancho? Porventura te fará muitas súplicas, ou brandamente te falará? Fará ele aliança contigo, ou o tomarás para sempre por servo? Brincarás com ele, como se fosse um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? Os sócios o cortarão em pedaços e o repartirão entre os mercadores. Poderás encher a sua pele de ganchos e a sua cabeça de arpões de pesca? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal farás. Eis que a sua esperança de o prender será vã, pois só com vê-lo o homem desmaia. Ninguém há tão atrevido que ouse despertá-lo. Quem, pois, é aquele que o pode afrontar? Quem me daria a mim o que lhe devo para que eu o restitua? O que está debaixo de todo o céu é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe descobriria a superfície da sua veste? Quem penetraria nas suas dobras? Quem abriria as portas do seu rosto? Em redor dos seus dentes está o terror. A sua fortaleza são escudos fortes. Ele está fechado como com um selo. Uma couraça está tão junto da outra que nem o vento pode passar por entre elas. Uma se prende à outra. Estão ligadas, não se podem separar. Cada um espirra fogo, e das suas narinas sai fumo, como de uma panela que ferve e de juncos que ardem. O seu sopro acende o carvão, e das suas narinas sai uma chama. Na sua cerviz está a força, e a sua tristeza se converte em alegria. As suas escamas são tão unidas que parecem uma só. As suas pálpebras são como os de uma estrela da manhã, e os seus olhos são como os de uma águia. Ele faz o abismo ferver como um caldeirão, e o mar se agita como um vaso de unguento. Deixa atrás de si uma vereda brilhante. Parece que o abismo é de cabelos brancos. Na terra, não há poder que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. Ele vê a todos os seres altivos. É rei sobre todos os filhos da soberba. Assim como Behemoth, a descrição de Leviatã não se encaixa perfeitamente em nenhuma criatura conhecida. As escamas impenetráveis, o hálito de fogo ou fumaça e a força que faz o mar ferver sugere algo além do natural. Alguns estudiosos tentam associá-lo a um crocodilo ou uma baleia, mas as características sobre-humanas e aterrorizantes da descrição parecem ir muito além. O Leviatã é apresentado como uma criatura que desafia a própria natureza, uma força da natureza que causa medo e terror. O nome Leviatã aparece em outras passagens bíblicas, o que nos dá um contexto mais amplo de seu significado. Em Salmos 74, 14,
Deus é descrito como aquele que esmagou as cabeças do Leviatã. Em Salmos 104, 26, o Leviatã é uma criatura que Deus criou para brincar no mar. Em Isaías 27, 1, a Bíblia descreve a derrota final do Leviatã como um evento escatológico. Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada forte, grande e dura o Leviatã, a serpente veloz e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Essas passagens reforçam a ideia de que o Leviatã não é apenas uma criatura qualquer, mas um símbolo de poder e caos, que somente Deus pode controlar e eventualmente destruir. A linguagem em Isaías é particularmente interessante, pois o descreve como um dragão, um termo frequentemente associado ao mal e ao adversário na literatura bíblica, como em Apocalipse. A riqueza de detalhes e a linguagem majestosa usadas para descrever Behemoth e Leviatã, especialmente no contexto de um diálogo direto com Deus, levantam a intrigante questão: eram eles criaturas simbólicas ou reais? A interpretação simbólica argumenta que Behemoth e Leviatã representam as forças indomáveis da natureza e do caos que desafiam a ordem divina. Behemoth, com o seu poder terrestre, seria o símbolo da selvageria da terra, enquanto Leviatã, com o seu poder aquático, seria a personificação do caos primordial. Ao descrever o seu total domínio sobre essas criaturas, Deus estaria demonstrando a Jó que ele é o Senhor de toda a criação, e que nada, nem mesmo as forças mais destrutivas, está fora de seu controle. Esta interpretação se alinha com a tradição judaica de considerar o Leviatã como o caos original, a serpente primordial que Deus derrotou na criação para estabelecer a ordem no universo. O Gênesis, embora não mencione o Leviatã, descreve Deus separando as águas e a terra, um ato que, na visão de alguns, é a vitória de Deus sobre o caos representado pelo Leviatã. A interpretação literal, por outro lado, sugere que essas criaturas foram seres vivos, talvez extintos. A descrição minuciosa de suas características físicas, como a cauda de cedro e os ossos de bronze, parece querer evocar a imagem de seres reais e não apenas de conceitos abstratos. O fato de que a Bíblia descreve animais reais em outras passagens, como o leão, o boi e o cavalo, e o faz com uma precisão notável, nos leva a pensar que a descrição de Behemoth e Leviatã também poderia ter a intenção de ser literal. A menção de que o Jordão se levante até a sua boca, ele está confiante, e de que ele faz o abismo ferver como um caldeirão, pode ser uma maneira poética de descrever a força avassaladora dessas criaturas, mas não necessariamente que elas não existiram. A possibilidade de que os dinossauros ou outras criaturas gigantescas tenham coexistido com os humanos em algum momento da história, embora seja uma teoria controversa, dá um novo significado à descrição de Behemoth. A verdade pode estar em algum lugar entre as duas interpretações. A Bíblia frequentemente usa linguagem simbólica para transmitir verdades profundas, e a descrição de Behemoth e Leviatã, embora pareça literal, serve a um propósito maior. Elas são, ao mesmo tempo, criaturas reais e símbolos do poder e da majestade de Deus. Elas são exemplos concretos de que o poder de Deus se manifesta não apenas em sua capacidade de sustentar o universo, mas também em sua soberania sobre as criaturas mais formidáveis que ele criou. A principal lição que aprendemos com a história de Jó, Behemoth e Leviatã é sobre a humildade e a fé. Jó, em sua dor e confusão, questionou a justiça de Deus. Ao ser confrontado com a imensidão da criação e a complexidade de seres como Behemoth e Leviatã, ele percebeu a sua própria limitação. A mensagem é clara. O ser humano não pode compreender os desígnios de Deus ou questionar a sua soberania. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a confiança de que Deus é bom, justo e todo-poderoso.
mesmo quando as circunstâncias da vida parecem injustas ou ininteligíveis. A história nos ensina que, em vez de buscar respostas para tudo, devemos buscar a Deus e confiar em sua sabedoria, que é incomparavelmente maior que a nossa. A descrição de Behemoth e Leviatã também nos mostra que Deus não é apenas um ser distante e filosófico, mas um Criador que se deleita em sua criação, que moldou criaturas de poder e beleza aterrorizantes e que tem total controle sobre elas. Se ele pode dominar essas feras, que são a personificação do caos e do poder, ele pode, sem dúvida, controlar as circunstâncias de nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a história de Jó e a majestade de Behemoth e Leviatã nos lembrem da grandeza de nosso Criador. Em meio às tempestades da vida e às perguntas sem resposta, que possamos encontrar refúgio em sua soberania. Lembremo-nos de que o amor de Deus que moldou as estrelas e também as criaturas mais temíveis é um amor que nos sustenta e nos guia. Que a paz de Cristo encha nossos corações e que a certeza de seu poder nos inspire a confiar nele em todos os momentos, sabendo que ele está no controle. Um abraço fraterno a todos.